Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos. Eu sou o presbítero Gilberto e este é o canal Em Busca de Paz. Quero compartilhar com vocês nesta noite um trecho das Escrituras, a qual o Senhor Jesus ele faz algumas perguntas, né, àqueles que se encontram em situações difíceis. Quero destacar, por exemplo, acerca de uma pergunta feita a Bartimeu, filho de Timeu, pois este era um cego que estava à beira do caminho, né, qual todos conhecemos muito bem esta passagem, né, mas por conhecer, eu gostaria de compartilhar mais uma vez, né, com você, até porque a palavra de Deus nas nossas vidas ela se renova a cada amanhecer, ou seja, a cada manhã a palavra de Deus traz coisas novas para o nosso elevo espiritual. Então, para Bartimeu, Jesus olhou para ele e disse: "O que queres que te faça?" Todos nós sabemos que Bartimeu era um cego, né? E logo ele respondeu que o que ele queria que Jesus fizesse por ele naquele momento é que lhe desse a vista para que ele pudesse enxergar, né? Então a Bíblia diz que Cristo, o nosso mestre, ele concedeu este milagre a Bartimeu, e Bartimeu ele recebeu então a sua visão, né? No Evangelho de João, no capítulo de número 5, eu quero compartilhar com você, né, e o versículo de número 6, lá na última parte do versículo, lá no finalzinho, Jesus ele vai fazer uma pergunta para um certo homem, o qual está em uma situação também muito difícil. E Jesus pergunta para ele: "Queres ser curado?" Olha só, uma pergunta, né? Uma pergunta muito boa, né? Digamos assim, porque nós sabemos que aquele homem estava ali, né? Esperando o milagre acontecer de fato na vida dele. Por quê? Porque o local em que ele estava era um tanque. E as escrituras diz que aquele tanque, com o passar do tempo, se juntava ali muitas pessoas, né, cegos, coxos, pessoas que tinham alguma enfermidade que era incurável, né? E aí de tempo em tempo descia naquele local um anjo, e este anjo ele agitava aquelas águas, né? Só que assim, para que a pessoa pudesse receber a cura, ela tinha que ser uma pessoa ágil. Ela não poderia estar ali, como diz o ditado popular, dormindo no ponto, porque senão ela perderia, né, a oportunidade de ser purificada ou purificado. Então aquele moço ele faz a Jesus uma resposta, ele dá a Jesus uma resposta dizendo: "Olha, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque, não tem ninguém que me insira dentro das águas, porque toda vez que eu vou tentar me locomover para eu poder entrar lá dentro para receber a cura, alguém mais ágil do que eu entra na minha frente, e aí acaba que a pessoa que entrar primeiro, essa pessoa ela recebe o milagre, né? Ela é curada." Mas observando, irmãos, o que diz a passagem, Jesus Cristo, de certa forma, ele perguntou somente se aquele homem ele queria ser curado. Jesus não perguntou o porquê que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali, o que acontecia ali naquele local. Não, Jesus não perguntou isso, né? Então uma coisa a pergunta que ele fez foi uma pergunta categórica, foi uma pergunta direta: "Você quer
ser curado, né? Então aquele moço ele teria que, né, automaticamente dizer sim, é claro, eu quero ser curado, né? Então muitas vezes o que que ocorre? Eu quero abrir aqui um pequeno parênteses, né, para que venhamos entender melhor o que nós devemos fazer para receber os bens de Deus para com as nossas vidas. Primeiro, nunca devemos indagar a Deus acerca de coisa alguma, né? O porquê disso, o porquê daquilo, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, né? É sempre bom ter em mente que Deus, ele é Deus na sua excelência, ele é Deus, né? E ele tem poder de agir, de fazer, né, o que ele quiser na hora que ele quer, né? Porque não existe nada que possa subestimar ou subsistir o poder de Deus, né, para com as nossas vidas e na existência. Então, é importante isso, nós acreditarmos que Deus ele tem poder de operar um milagre, né, independente de qual seja o tamanho deste milagre, né, a magnitude deste milagre. Aquele homem, por exemplo, ele estava ali naquela situação há quase 38 anos, né? E Jesus, ele simplesmente ele perguntou se aquele homem queria ser curado. Então, eu quero que você nesta noite você faça uma autoanálise da sua vida e também faça uma reflexão, né, acerca daquilo que Deus ele tem o poder de fazer na sua vida. Não importa qual a sua enfermidade, não importa qual o seu problema, não importa se você está desempregado, não importa se você perdeu algo e você acha que você não pode mais recuperar esse algo. O que importa aqui é você acreditar, é você confiar. Por muitas vezes nós nos deparamos com Jesus Cristo, ele curando as pessoas segundo a fé que aquelas pessoas tinham para ser curadas. Mas nesse caso aqui em específico, Jesus não curou esse moço aqui porque esse moço tinha fé. Não, Jesus curou ele porque Jesus quis, né, operar um milagre naquele dia. Ele se compadeceu, né, da forma com que aquele homem está vivendo, da forma com que ele estava vivendo, né? E Jesus operou esse milagre, né? E aquele homem ele foi contemplado, né, com esta bênção, com esta dádiva vinda de Deus. Então, independente da nossa fé, se Deus ele quiser, por intermédio de Jesus Cristo, se ele quiser operar um milagre na nossa vida, não importa se temos fé, se acreditamos, se não acreditamos, se somos, né, incrédulos, né, se somos crentes, não. Se Deus quiser operar um milagre, ele vai operar e não há quem possa, né, impedir ele de agir, né? Então que venhamos ter esta certeza, né, de que Deus ele pode, sim, todas as coisas. Deus ele quer, sim, Deus quer nos curar. Deus ele quer que nós venhamos estar com os nossos corações, com os nossos olhos e pensamentos voltados para ele. Deus ele quer que nós nos tornamos um dos seus seguidores, né? Um seguidor de Cristo, para que a palavra dele venha a ser pregada, né, através da vida de todo aquele que a Jesus Cristo se converter. Este é o plano, né, que Deus ele tem para com as nossas vidas, né? Primeiramente é o plano de salvação para com a vida da humanidade. E depois que Deus ele alcança a humanidade com a salvação, aí a humanidade vai entender, né, que por se tornar agora um filho de Deus, um cidadão dos céus, ele tem, né, por obrigação, né, entre aspas, ele tem por obrigação, não uma coisa forçada, né, mas uma obrigação no sentido de a pessoa se dispor,
com prazer em fazer a vontade de Deus. Todo cristão ele tem prazer de falar da palavra, ele tem prazer de louvar, ele tem prazer de interceder pelas vidas em oração, ele tem prazer de se consagrar, né, ao Senhor para que vidas recebam, né, a cura, o milagre, a libertação. Então, este é um ponto o qual nós temos que ter na nossa mente, que somos cidadãos dos céus e também servos do Senhor, né? Pois ministramos uma palavra, né, com a certeza de que ao ouvirem estas palavras, né, Deus ele vem fazer uma obra. Eu não sei, por exemplo, a situação, né, em que você se encontra ou a situação em que você se encontrava, mas o fato é, se você crer no que eu estou te dizendo, né, e depois você for procurar, né, a fundo, digamos assim, você pegar a sua Bíblia, você for, né, fazer uma leitura, acreditando, né, naquilo que está escrito, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, independente do problema que você estiver enfrentando, Deus ele vai ser a solução para o seu problema. Independente, né, do diagnóstico que o médico, né, ele vai dar por ter descoberto, né, através da medicina. Isso para Deus não quer dizer nada, porque a última palavra quem dá sempre é Deus. Deus é que dá a última palavra. Nós temos que acreditar mais no que ele diz, mais no que ele quer que aconteça nas nossas vidas, do que palavras, né, que ouvimos de pessoas que são seres humanas, pessoas que têm, né, o seu conhecimento, tem um certo conhecimento, o conhecimento que elas adquiriram, né, não é um conhecimento vindo, né, digamos assim, da parte de Deus, mas é um conhecimento que ela estudou, né, e o que ela sabe é só até ali, é um conhecimento limitado. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós ensinamos, é um Deus que ele é infinito em grandeza, em força, em poder, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então não há nada, né, que se possa esconder, né, diante de Deus. Não existe enfermidade que ele não possa curar. Deus quiser colocar a mão, aonde ele pôr a mão, se ele ordenar, basta uma ordem, esta enfermidade vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, eu quero dizer para você nesta noite, independente da sua história, independente do que você passou, independente de onde você está, se você crê, né, e você voltar o seu coração para Deus, né, todas as coisas, todas as promessas feitas, né, que Deus deixou, também estas promessas podem alcançar a sua vida, né? Então, para resumir, eu quero destacar aqui o fato de que a pergunta que Cristo fez era se aquele homem queria ser curado, né? Aquele homem então contou a sua história, né? Mas a história que ele contou não condizia com a pergunta que Cristo havia feito. Cristo apenas perguntou se ele queria ser curado. Nesta noite eu pergunto, deixo essa pergunta a você para que você venha meditar, né? E a pergunta que eu deixo para você é esta: o que você quer que Deus ele faça na sua vida? Eu tenho certeza que Deus ele tem o melhor para você. Eu tenho certeza que Deus tem separado, ele tem preparado o melhor para a tua vida. Então, independente da sua história, independente do seu problema, eu peço a você, volte-se para o que as Escrituras diz, né? Vamos nos voltar ao Senhor, né? O profeta Oséias, no capítulo 6, né, do seu livro, ele fez um convite à nação de Israel. O convite que ele fez foi: vinde e voltemos para o Senhor. O profeta Oséias não havia negado a sua fé.
o profeta Oséias não estava distanciado, né, do propósito de Deus. O profeta Oséias não estava em desobediência contra Deus, nem tampouco contra a sua palavra, mas ele vivia no meio de um povo que havia se distanciado e que estava se distanciando. Então o convite que ele fez, né, à nação de Israel foi: vinde e voltemos para o Senhor. Você já parou para pensar que o problema que você talvez esteja enfrentando é porque talvez há uma certa distanciação entre você e Deus? A pergunta que eu vou fazer para você nesta noite é: você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? A outra pergunta é: a vida que você está vivendo, ela condiz com que a Escritura, com que a Bíblia Sagrada quer que você viva? E mais uma última pergunta: o que você acha que Deus ele tem pensado da forma com que você está vivendo? Então, que você venha responder essas perguntas para você mesmo, né? Eu não estou aqui para poder querer colocar nenhum jugo, né, para você carregar. Não. Jesus falou assim que aquele que quiser ir após ele teria que se negar a si mesmo, tomar o seu jugo e segui-lo, né? Então assim, cada um de nós temos um jugo a carregar. Jesus Cristo, ele já morreu por nós. Jesus Cristo, ele já deixou para nós um caminho aberto. Jesus Cristo já nos deu o direito de salvação. Então agora nós temos que pegar os nossos problemas, as nossas dificuldades e continuar servindo a Deus, continuar fazendo a vontade do Senhor, independente de que possa acontecer, independente do que vai acontecer. Que venhamos estar em Deus, que venhamos estar seguro em Tua palavra, que venhamos pedir que o Espírito Santo dele venha interceder por nós e que as nossas petições e orações e súplicas venham ser direcionadas para com Deus e que estas venham também ter as respostas de Deus para com as nossas vidas, para que assim o seu Espírito Santo possa alegrar os nossos corações, alegrar a nossa alma, nos dando assim forças, né, e sabedoria para administrar as nossas vidas e também nos conceder a certeza de que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que nos leva à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que esta pergunta que Cristo fez nesta noite, ela venha servir também para nós. Jesus Cristo perguntou se aquele moço queria ser curado, né? E nesta noite o Espírito de Deus vem, né, até nós perguntando, né, se nós queremos estar no centro da vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus elas também possam alcançar as nossas vidas. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, meu irmão, minha irmã, e eu gostaria de compartilhar ela com você, né? E quero pedir para você que, se você viu ou ouviu esse vídeo, que você possa falar desta palavra para muitas outras pessoas que estão, né, precisando ouvir uma palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu ministério, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus sobrinhos, seus primos, enfim, todos aqueles que faz parte da sua parentela, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que te rodeiam, né? Que você possa estar embaixo das asas de Deus, que Deus possa ser o seu guardião, que nada de ruim possa te acontecer e nem venha acontecer, e que você venha ser uma bênção nas mãos de Deus, né? Que você venha ser uma ferramenta super eficaz nas mãos de Deus. Amém? Quero pedir a você que, se gostou desse vídeo, que você venha
venha dar um like, né? Dar um joinha aí, deixar o seu joinha, venha se inscrever nesse canal, né? E venha compartilhar ele com mais algumas pessoas. Estou começando agora, né? No YouTube, então assim, não tenho milhares e milhares ou milhões de seguidores como muitas pessoas aí têm, né? Mas estamos aqui fazendo o que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E se tiver de crescer em números de seguidor, a gente vai crescer. Se não tiver que crescer, né, não vamos crescer. Mas quero deixar claro que o nosso principal foco aqui é atingir, né, os corações com a palavra de Deus, pois esta é a vontade de Deus para a humanidade. Amém? Quero agradecer a você. Muito obrigado por ter assistido. Tenha uma boa noite, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?